Olá, pessoal. Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genera Viana. Quero falar com a galera do sexto ano, turma 600, 601. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, né? Finalizando aqui mais um livro, o livro 2. Nesse vídeo eu vou falar com vocês das correções, vou dar as correções do capítulo 10, tá? Então, assim, vencemos, né, mais uma etapa, fechamento desse livro e vamos seguir, né? Quero também aproveitar a oportunidade, dizer que a avaliação de vocês da P1, a nota já se encontra no sistema, então dá uma olhadinha lá, tá bom? E vamos fazer a correção. Vamos começar com a correção da página 92, tá? Lembrando que todo o conteúdo do capítulo 10, né? Eu fiz alguns vídeos aí, eu dividi todo o conteúdo do capítulo e falou dos tipos de vegetações, uma série de assuntos aí que foi trabalhado no capítulo 10, tá? Esse vídeo é somente as correções. Então vamos iniciar falando da página 92, que tem uma única questão nessa página, tá? A questão fala sobre a vegetação, o conteúdo de vegetação. Então a questão é o seguinte: a vegetação do planeta varia muito de um lugar para outro. Quais fatores são respectivos para essa variação? Então vamos falar dela, né? Os diferentes tipos de vegetação estão relacionados a uma série de fatores, tá? Que são fatores naturais, sobretudo ao clima. Elementos como temperatura, queimadas, né? A quantidade de chuva e incidência de luz são determinantes. Além disso, a vegetação é influenciada pelas formas do relevo, né? Quando a gente fala ali de planície, planalto, tudo isso tem essa relação. Pela disponibilidade de água e pelos tipos de solo, uma vez que esses fatores variam de uma região a outra do globo terrestre. A vegetação também sofre variações. Então, dependendo do tipo de clima, do solo, né, do relevo, entre outros fatores, como eu acabei de citar para vocês, vai estar havendo aí essa interferência dos tipos no tipo de vegetação, tá? Como eu falei, de acordo aí com o conteúdo, para cada tipo de vegetação tem, né, um solo adequado, o relevo também, o tipo climático, tá? Então a questão da página 92 já está respondida para vocês aí. Lembrando que, professora, a correção está muito rápida pelo vídeo, coisa e tal. Entre em contato comigo, tá? Que aí eu passo de novo para vocês, sem problema algum, tá? A gente está aqui para ajudar. Na página 101 tem 3 questões. 2, tá? Vocês vão responder com as palavras de vocês, que é pessoal, a número 1 e a número 2. Na número 3 diz o seguinte: observa a ilustração da página 99. Qual é a diferença no escoamento das águas pluviais nas áreas vegetadas e nas áreas urbanas, tá? Então vamos à resposta. Onde não há cobertura vegetal, a água da chuva se infiltra menos no solo. Assim, as águas da chuva lavam, né, o solo, desprotegido. Nas cidades, os solos impermeabilizados fazem com que a água da chuva escoa rapidamente e em maior quantidade para as áreas mais baixas do relevo, causando assim algumas enchentes, né? Dependendo aí do período do ano, aonde a quantidade de chuva ela é maior, o volume de água ele é maior, então, dependendo da área, né? Quando não tem essa cobertura vegetal, pode sim causar a enchente, tá? Como eu falei para vocês durante o conteúdo, a cobertura vegetal ela é muito importante para essa proteção do solo, né? Causando aí essa proteção na hora que cai essa água, a água da chuva,
a proteção da cobertura vegetal, ela diminui o impacto dessa água no solo, tá? Então, dependendo aí do período do ano onde essa água ela tem um volume maior, né? Se esse solo não tem cobertura para fazer essa proteção, pode sim causar enchente. Na página 102 tem uma questão que é de pesquisa, tá? Vocês podem olhar o próprio conteúdo de vocês para poder responder, tá? Para poder fazer essa pesquisa aí. Então não precisa nem se preocupar com outros meios de fonte de pesquisa. O próprio livro de vocês, se vocês olharem as imagens direitinho, vocês vão conseguir fazer a pesquisa no próprio livro, tá bom? Na 103 tem aí as imagens, né, de satélite, e tem duas questões. Na número 1 diz o seguinte: na imagem aérea mais escura, tem duas, né? Vocês olham aí no livro de vocês. Na área mais escura refere-se ao tradicional território de grupos indígenas do Mato Grosso, que vive na reserva indígena de Ariguaiana. Ao redor dessa reserva, observa-se áreas que já foram desmatadas e alteradas pela ação humana. Quais atividades podem provocar esse desmatamento? Então vamos à resposta. Diversas atividades podem provocar o desmatamento, tais como a exploração de madeira, a abertura de área destinada ao cultivo agrícola, né? Também de rodovias, a mineração, a pecuária e o desenvolvimento urbano. Então, são esses as ações, né, causadas aí pelos seres humanos que podem provocar esse desmatamento, ok? Então, as duas áreas mostradas na foto aérea aí do material de vocês, na página 103, mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Na questão 2, é uma pesquisa, tá? Que vocês vão fazer aí da casa de vocês. Também vocês podem usar o material didático de vocês. A letra B, A e B da número 2 também é pesquisa, tá? Então, número 2, repetindo, A e B é pesquisa. Vocês vão fazer aí da casinha de vocês. Na 104, explore seus conhecimentos. Na questão 1, tá? Considere as afirmações que seguem a respeito dos biomas mundiais, ok? Quando a gente falou lá no conteúdo dos biomas, dos principais biomas que existem no mundo, tá? Então a gente falou da tundra, a gente falou aí dos diversos tipos de florestas, né? Então a questão fala sobre isso. Como ela é uma questão um pouco extensa, tá? Eu vou finalizar aqui com a resposta. Então vocês aí da casa de vocês, olha cada opção, tá? Desses biomas que a questão está falando. E a pergunta diz o seguinte: é correto o que se afirma em cada uma desses biomas? Tá? Então tem 5 opções. Qual seria a correta? A correta é a questão D, tá? Que se refere a 1, tá? E a 3. Beleza? Questão D, 1 e 3. Ok? Na 2, dos tipos de vegetações do planeta Terra, quais deles não podem ser encontrados no Brasil e por quê? Então vamos lá, né? Lembrando que a gente está falando dos tipos de florestas. Lembrando que o Brasil tem algumas, né? Que também é encontrada aí no mundo, né? E tem uma, tá? Tem algumas aqui que não tem como ser encontrado no Brasil. A floresta boreal, tá? Que também é denominada como taiga ou floresta de conífera. E a outra é a mediterrânea, né? Vegetação mediterrânea, tá? Que é mais encontrada aí na Europa e África e Ásia, ok? Então, ó, floresta boreal, né? Também denominada de taiga ou floresta de conífera. Ela tem esses termozinhos aí, mas vocês agora já sabem, né? Que quando falar floresta boreal, ela tem mais esses dois termos que ela pode ser chamada também. E a vegetação mediterrânea, tá bom? Na número 3, tem 2 crimogramas. A crimograma 1 e crimograma 2. Na questão A, diz o seguinte: qual tipo
de clima eles se caracterizam, tá? Então vamos lá. No clima 1, clima equatorial, tá? Lembrando que eu estou falando do climograma número 1. No climograma número 2, tá? O tipo climático aí é temperado, ok? Então, no 1, equatorial, no 2, temperado. Questão B. Que tipo de vegetação predomina nesses tipos de clima? Vamos lá. Se eu estou falando de equatorial, então eu vou botar o quê? A gente está falando de, na letra B, a gente está falando de vegetação. Então, vai ser o quê? Floresta equatorial e floresta temperada, tá? As duas. Floresta equatorial e floresta temperada, respectivamente, tá? São essas duas que são encontradas aí quando se refere ao mesmo tipo climático, beleza? Essa foi a letra B da questão 3. Na número 4, é uma questão de verdadeira ou falsa. Leia as assertativas a seguir sobre a importância da vegetação, classificando-as em verdadeira ou falsa e depois corrigir os itens falsos, tá? Então, a questão A cobertura vegetal ajuda a prevenir o assoreamento de rios e a reter água na atmosfera? A resposta correta, galera, é verdadeira, tá? Cobertura vegetal, acabei de falar isso na questão anterior, ela realmente ajuda a prevenir, tá? Questão B. Solos cobertos por vegetação tendem a ser mais ricos em humus, o que diminui as taxas de fertilidade? Isso é falso ou verdadeiro? É falso, né? Porque, pelo contrário, o solo que tem uma quantidade maior de humo, ele faz o quê? Ele aumenta a taxa de fertilidade e não diminui, como a questão aqui fala, tá? Então, a questão A é verdadeira e a questão B é falsa. Na questão C, em área desmatada, é mais comum haver infiltração da água da chuva do que escoamento superficial. A resposta correta é falsa, tá? A resposta correta é falsa. Na letra D, nos terrenos com cobertura vegetal abundante, a água penetra gradualmente no solo até atingir os lençóis freáticos. Eu acabei de falar dessa questão também, tá? Quando a gente fala aí da proteção que a cobertura vegetal faz para o solo, tá? A água vem, bate na cobertura vegetal, ou seja, diminui, né, a intensidade dessa água. Ela vai escoando, né, gradualmente até penetrar aí nos lençóis, né, atingir os lençóis freáticos. Então, a resposta correta, ela é verdadeira. Vamos corrigir as falsas, que é a letra B. Então, vai ficar como? A presença de humus em solos cobertos por vegetação eleva a fertilidade do solo. Disse isso para vocês, né? Letra C, que é uma outra questão falsa. Em áreas desmatadas, a maior parte das águas escoa superficialmente, ok? Na questão 5, tem um trecho aí, né? Tá pedindo para ler o texto a seguir. E tem as opções falando aí sobre esse texto. Questão A. Quais das ações mencionadas do texto? Aí tem os pontinhos. A primeira, promovem a emissão de carbono. Resposta, queimada e desmatamento. Ok? São essas duas, queimadas e desmatamento. O próximo pontinho aí pergunta, agem como sumidouros de carbono. Resposta, reflorestamento e manejo florestal. Na letra B, qual é a principal atividade econômica responsável pelo desmatamento? Nossa, a gente falou isso muito durante o conteúdo, né? Durante o capítulo. A agropecuária, né? Desmata-se para o cultivo, né? Para a prática dessa atividade. Beleza? C. Qual é a relação entre a atividade agropecuária e a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera? Então, vamos lá. Para abrir áreas destinadas ao cultivo e à criação de animais,
Os seres humanos, muitas das vezes, promovem queimada, responsável pela emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. Além disso, desmatam, eliminam árvores que são responsáveis pela absorção dos gases de óxido de carbono. Esses efeitos, ou esses fatores, né, entre outros, fazem com que o aumento e a presença desses gases da atmosfera. Um dos gases do efeito estufa que intensifica e leva ao aquecimento global, ok? Então, se eu tiver muito rápida, se a resposta for longa demais e como vocês, alunos aí do 6º ano, às vezes se perde um pouquinho, tá? Pode entrar em contato comigo que eu repasso para vocês. Quais são os impactos causados pelo desmatamento? É a questão 6 da página 106, tá? Extinção e redução da biodiversidade, erosão e empobrecimento do solo, assoreamento dos rios e degradação de suas nascentes, ok? Redução, extinção da biodiversidade, erosão e empobrecimento do solo, assoreamento dos rios e degradação de suas nascentes, ok? Professora, posso acrescentar mais alguma coisa? Achei que no conteúdo? Pode, tranquilo, tá? Na 7, o avanço da fronteira agrícola ameaça as florestas, sua biodiversidade e a manutenção dos costumes de modo de vida de indígena, né? Essa afirmação está correta? Explique sua resposta. Primeira resposta é sim, tá? O avanço da fronteira agrícola, promovido principalmente por grandes agricultores, representa ameaça direta e indireta aos diversos grupos indígenas, sobretudo atualmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Isso porque a agropecuária comercial promove a derrubada, né, de amplas áreas de floresta para a abertura de pasto e áreas de cultivo, além de poluir o solo e as águas devido ao uso de agrotóxicos e fertilizantes artificiais. Então, sim, o avanço da fronteira agrícola, tá, interfere, sim, e ameaça, né, o modo de vida nas comunidades indígenas, sim, ok? Na 8, tem um trecho de um texto aí, né, que fala sobre a Terra, graças à evolução aí de alguns bilhões de anos, tá? E tem uma questão. Considerando o que você aprendeu neste capítulo e ao decorrer da unidade, estamos falando do capítulo 10, escreva um texto associando as importâncias da vegetação para a hidrosfera e atmosfera, a litosfera e a manutenção da vida. Resposta pessoal de vocês. Olha o capítulo todinho, né? E vocês, através do que vocês leram, entenderam, vocês vão conseguir responder essa questão. Beleza? Então, livro 2 fechado. Show? Espero que esteja totalmente organizado, né? Aquele jeitinho especial que vocês sabem cuidar do material. E em breve estaremos juntos, tá? Tem dúvida? Passou alguma coisa despercebido? Entre em contato com o Tia Arli. Beijo no coração de vocês.